Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas, hoje com o relator da CPI da pandemia, o senador Renan Calheiros. O senador Renan Calheiros, obediente ao que determinam as autoridades de saúde, com todos os cuidados em seu gabinete, e eu no meu escritório. O senador Renan Calheiros é um personagem da história política recente do Brasil. Desde meados dos anos 70, ainda muito jovem, já era um combatente contra a ditadura instalada então no Brasil, era militante do PCdoB. Logo, entrou para o MDB, partido pelo qual elegeu-se deputado estadual nas Alagoas, depois deputado federal nas Alagoas, depois senador, está já desde 1995 como senador por Alagoas, foi ministro da Justiça do presidente Fernando Henrique Cardoso, foi um dos principais articuladores da eleição surpreendente, então, de Fernando Collor, com quem depois rompeu e acabou tendo um papel muito importante na CPI, que redundou, enfim, no impeachment do presidente Fernando Collor, e hoje está aí, neste papel, que é o papel mais importante de uma CPI, de relator da CPI da pandemia. Senador, antes de entrar especificamente na CPI da pandemia, eu gostaria, para que os nossos espectadores tivessem uma ideia global a seu respeito, falar um pouco da sua trajetória e das críticas que o senhor vem recebendo por estar agora no papel que o senhor está desempenhando como relator. O senador Renan não tem imparcialidade para dirigir, para relatar uma CPI. Escreveu uma colunista na Folha de São Paulo segunda-feira. A ideia de ter Renan Calheiros como relator é a consagração da impunidade. Escreveu outro colunista do Estado de São Paulo, ex-diretor da revista Veja, José Roberto Guzzo, que é como se desse o galinheiro para a raposa tomar conta. Eu gostaria que o senhor, inicialmente, respondesse a esse tipo de crítica. Olha, Juca Kfouri, certamente porque essas pessoas não me conhecem, né? Ou então nunca quiseram conhecer. Eu estou saindo aqui para dar essa entrevista da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós estamos ouvindo o ex-ministro Nelson Teich. Agora há pouco, ao perguntá-lo sobre uma das questões que estavam postas, eu lembrei para ele assim, disse, olha, ministro, eu fui ministro no século passado, mas eu me lembro absolutamente de tudo que se passou na minha pasta naquela oportunidade. Eu não estou compreendendo bem a sua memória. Eu tive uma trajetória política pública, sempre pública, né? Eu me submeti a algumas investigações, mas eu as aproveitei como oportunidade para demonstrar exatamente o contrário. Eu era presidente do Congresso Nacional e fui vítima de uma campanha da Procuradoria-Geral da República que abriu mais de 30 investigações com relação a mim, sem fato, sem prova, sem nada, numa questão política. Eu enfrentei esse pessoal da Lava Jato, eu condenei o Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público, eu votei no Congresso Nacional o abuso de autoridade, que é de minha autoria, votei o juiz de garantias,
porque depois da Lava Jato, depois do Moro, depois desse grupo da Procuradoria, não dá para não ter no Brasil um juiz de garantia. Haja visto o que aconteceu com o presidente Lula. E o ministro Ricardo Lewandowski me autorizou também o acesso às mensagens da Lava Jato, porque em todas as mensagens eles diziam que o presidente Lula era o primeiro alvo e o presidente do Congresso Nacional o segundo alvo. Mas eu sempre enxerguei essas oportunidades como momentos para que a gente possa demonstrar o contrário. Infelizmente, eu não vou convencer nunca aquela colunista que fez aquela matéria na Folha de São Paulo, nem tampouco Augusto, né? Porque essas pessoas simplesmente não querem ser convencidas. Senador, dizem que o senhor não pode ser o relator porque, afinal, o senhor tem um filho que é governador das Alagoas e que, eventualmente, possa haver alguma acusação contra ele e o senhor não teria isenção para avaliá-lo. O que o senhor diz a esse respeito? Sobre isso, eu considero exatamente dessa forma. Eu jamais, como pai, em circunstância nenhuma, teria isenção para investigar um filho. E por isso que eu antecipadamente declarei neste caso, e apenas neste caso, a minha parcialidade. O problema, Juca, é que não há nada, absolutamente nada sobre o governo de Alagoas. O governador de Alagoas faz a mais aprovada administração de todos os governadores do Brasil. O seu estado é o estado considerado mais transparente. Nós nunca tivemos problema, além da ocupação de 80% nas UTIs. Isso é uma injustiça com o governador. Mas em aparecendo qualquer caso de Alagoas para ser investigado, eu disse antecipadamente e queria repetir aqui para você, nós colocaremos um relator para proceder como qualquer outra a investigação. O atual ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que gostaria de seguir o dinheiro. Evidentemente, fez uma declaração, digamos, que tem um caráter intimidatório. E a gente sabe que, no desespero, injustiças são cometidas. O senhor não vê a possibilidade de, por exemplo, criarem alguma investigação, algum problema para o seu filho, exatamente para tornar a sua situação constrangedora? Eu não vejo exatamente pela condição de transparência do governo e pelos seus resultados. Para você ter uma ideia, nessa crise que se arrasta, o governo de Alagoas, ele dispõe de recursos próprios de mais de 5 bilhões de reais para fazer investimentos. As rodovias de Alagoas são as melhores conservadas de todo o Brasil, de acordo com as 2 últimas pesquisas da Confederação Nacional dos Transportes. Eu não tenho receio, nem nada vai me deter no cumprimento do meu papel. Eu sou relator, como você sabe, relator é apenas um redator, um sistematizador de tudo que acontece na comissão parlamentar de inquérito, e eu vou fazer a minha parte e vou cumprir o meu papel. Eu mesmo já fui ministro da Justiça e sei, mais do que qualquer um, que a Polícia Federal é uma instituição respeitável. Essa Polícia Federal do Brasil é uma das mais respeitáveis do mundo. É a polícia menos violenta do mundo, entre outras qualidades. É impossível, na prática, aparelhar politicamente a Polícia Federal. Nós não vamos consentir, a comissão não vai consentir, o ministro será convocado para a comissão parlamentar de inquérito para que aqui ele fale sobre a entrevista que deu na Veja e que a repetiu no Correio Brasiliense no final de semana. Senador, o senhor tem mais de 40 anos de vida pública. Obviamente, há momentos em que, olhando para trás, eventualmente, o senhor tenha arrependimentos.
é uma pergunta, uma curiosidade pessoalíssima minha. O senhor se arrepende de ter votado pelo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, porque acabou dando no que deu? Olha, Juca, eu não me arrependo, deixa eu te explicar porque e explicar a muita gente também que me faz essa pergunta. Era muito importante, né, garantir a elegibilidade da presidente. Havia uma correlação muito definida aqui no Senado Federal. Eu era o presidente, mas o calendário do impeachment era do Supremo Tribunal Federal, já adotado no impeachment anterior do ex-presidente Fernando Collor, né? E haviam 60 senadores de um lado e haviam 20 senadores do outro lado. E você tinha o presidente do Senado, pela quarta vez presidente do Senado. Se eu votasse com os 21, não é, cairia a presidente Dilma para um lado e cairia, consequentemente, o presidente do Senado para o outro, né? Porque ficaria contra os outros 60 senadores. Então, o que é que eu fiz? Eu acumulei créditos e energias, votei com os 60 e defendi a elegibilidade da presidente Dilma e ganhei. Ganhei demonstrando ao Brasil e ao próprio Supremo Tribunal Federal que o modelo do impeachment, que é uma lei ultrapassada da década de 40, é o modelo do tribunal do júri. E no tribunal do júri, muitas vezes, para fazer um julgamento justo, para condenar alguém ou para absolver, você precisará responder 1, 2 ou até 3 quesitos. Você vota o primeiro, vota o segundo e vota o terceiro. Jamais, ao votar o primeiro, você estará indicando o resultado do segundo. É preciso votá-lo. Foi dessa forma que nós conseguimos a condição, a elegibilidade da presidente Dilma, o que me dá muito orgulho. Então, essa é uma outra questão que eu gostaria de ouvir um esclarecimento seu. Eu confesso ao senhor que eu estou um pouco confuso com esse tipo de argumentação sobre parcialidades e imparcialidade, como se o Senado ou uma CPI, que até onde eu saiba é uma arma legítima das minorias, né, dentro do Congresso Nacional, como se o Senado ou a CPI fossem o STF, fosse um tribunal de júri, como o senhor acaba de citar. Evidentemente, uma CPI me referi ao política. julgamento, né, no plenário. Sim. Não é isso? Mas é política, antes de mais nada. O que é que acontece com uma comissão parlamentar de inquérito, né? Quando um fato relevante não está sendo devidamente apurado pelos canais competentes, pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, você faz uma investigação política, né? Você faz uma comissão parlamentar de inquérito com regras próprias e com poderes constitucionais para aquela específica investigação no parlamento. Não é uma investigação jurisdicional, mas você tem que se guiar pelo que manda a Constituição e pelo que estabelece os regimentos e os próprios códigos. Aqui na investigação é importante que cada um proceda isento e imparcial. Por isso que, diante do argumento, né, do gabinete do ódio, de que eu seria parcial porque não teria condições de investigar o governador de Alagoas, eu concordei, disse, tem toda a razão, se ele precisar ser investigado, ele será investigado por outro relator, não por seu pai, né, Juca? Porque eu não teria insuspeição para investigar nenhum amigo meu, nenhum parente. A suspeição, a declaração de suspeição é um sentimento individual e eu estou realmente compenetrado e convencido deste sentimento. Por isso que eu desfiz antecipadamente, como que vacinando e espancando essa possibilidade, né, que depois ensejou uma representação na Justiça Comum, na primeira vara,
A Justiça concedeu uma liminar, discutível sobre todos os aspectos. Essa liminar foi imediatamente cassada pelo Tribunal Regional aqui de Brasília, da primeira região. E eles entraram também concomitantemente no Supremo Tribunal Federal, que também afastou preliminarmente essa possibilidade e deu amplos poderes para que a Comissão Parlamentar de Inquérito prossiga e para que eu possa, como relator, consolidado por essas decisões e pela manifestação do presidente da comissão e da maioria dos membros, e que possa também cumprir o meu papel, fazer a minha parte. Nesse aspecto, né, senador, é impressionante a inabilidade, né, de quem tentou impedi-lo, né, porque só deu tiro na água, né, lembrando aquele joguinho da batalha naval, só deu tiro na água, não acertou nenhuma e, evidentemente, criou um clima humanamente de indisposição, né, em relação ao relator. Ou o senhor já tem a pele tão curtida que passa por cima disso? Exatamente, Juca, porque eles caminharam em rumos antagônicos, né? Eles manifestavam o desejo de conversar comigo, né? Ligaram para o governador de Alagoas, procuraram aqui um amigo comum com quem tive a honra de ser senador e de ter sido contemporâneo, o ex-presidente José Sarney, querendo marcar uma conversa comigo, né? E, paralelamente, o ministro da Justiça deu essa entrevista, né? O presidente começou a fazer o terror e o gabinete do ódio, repetindo o que havia feito comigo em outras oportunidades, também começou uma campanha odiosa. Mas eu quero te dizer que nós sobrevivemos nas redes sociais e até de acordo com várias avaliações aqui das redes sociais dos últimos 15 dias, nós ganhamos a condição de continuar com isenção, fazendo o meu papel como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. Às vezes a gente supõe, senador, até porque não somos políticos profissionais, que o político deseja um pouco de paz, sair um pouco dos holofotes, para que não lhe voltem a acusar de coisas superadas ou de coisas que eventualmente ainda estejam sendo investigadas e tudo mais. O senhor gosta de uma confusão, né? Ou seja, o senhor não teme a luz sobre o senhor. As pessoas ficam entendendo que não, o ressurgimento do Renan. Eu sou senador, né? Eu disputei uma eleição para a presidência do Senado há pouco mais de 2 anos. Houve o que houve, e eu resolvi ficar um pouco aí no bastidor colaborando. Quer dizer, você não tem como sair. No ano seguinte, fizeram uma pesquisa de qual o senador, de qual parlamentar que havia aprovado mais matérias naquele ano. Exatamente no ano em que eu não tive uma presença tão efetiva, né? E eu ganhei. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil a concomitância de 3 crises, né? Uma crise pandêmica internacional, com os resultados que nós estamos aí assistindo, pagando o preço em vidas, mais de 400 mil, uma crise econômica que vem desde 2014 e ainda não se foi, continua, e uma crise política relevante, porque o presidente da República imaginava ter a maioria no Senado Federal. Mas ele apenas imaginava, porque quando chegamos na composição da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, essa maioria se desfez. Eu acho que se desfez não do ponto de vista da oposição, não do ponto de vista de uma investigação apenas que queira demonstrar que houve desídia, negligência, omissão, responsabilidade. Não, ela se desfez, né, porque há uma evidente correlação que se manifestou pela eleição do presidente da comissão e pela minha indicação para relator e pela eleição do senador Randolfo Rodrigues para vice-presidente. É uma correlação de 7-4
Em português, claro, o governo não tem no Senado Federal a maioria que ele imaginava ter, portanto, está diante aí desses problemas políticos. Eu gostaria que agora o senhor comentasse e respondesse à presidenta Luciana Santos, do PCdoB. Olá, Juca Kfouri. Quero agradecer o convite feito por Paulo Vanucchi, da TVT, de participar dessa importante entrevista com o senador Renan Calheiros. Senador, Vossa Excelência é, sem dúvida alguma, uma das personalidades políticas mais experientes que nós temos no parlamento brasileiro. Quero dizer e lhe parabenizar pela saga de Vossa Excelência e dos pares da Casa e da Casa Legislativa do Senado de terem conquistado a Comissão Parlamentar de Inquérito, na medida em que houve a tentativa de impedir esse processo. Uma ingerência que não cabe dentro do Estado democrático de direito, mas que foi possível realizá-la. E hoje, a grande expectativa que eu penso que todos os brasileiros têm, não só a expectativa, mas o direito, é de saber por que nós nos tornamos o país, o epicentro da crise pandêmica no mundo. Na medida em que a cada 4 mortes por Covid no mundo, tem um brasileiro ou uma brasileira. E aqui, como vice-governadora e presidente nacional do meu partido, tenho acompanhado o esforço que a gente tem tido para poder resistir à desconstrução do esforço que a gente tem feito. No estado de Pernambuco, nós temos atuado em 3 frentes para garantir leitos e os equipamentos e insumos necessários para salvar vidas, a luta pela vacina e a luta do distanciamento social, como medidas que são frutos de indicações da ciência, das autoridades sanitárias, da Organização Mundial de Saúde e, mais do que isso, experiências concretas exitosas no mundo. Mas nós estamos também tendo que enfrentar uma narrativa liderada pelo presidente da República, contrário a essa orientação. Então não tem sido fácil, né? E é preciso, portanto, que se esclareça quem está com a razão num processo como esse. E, em segundo, eu penso que a principal expectativa é soluções, que saídas para esse impasse. Porque, afinal, não é aceitável que a gente atravesse até o ano que vem, chegando a permanecer sem medidas concretas à casa de 700 mil mortes, que, portanto, para defender vidas, a expectativa que a gente tem é que medidas serão necessárias para estancar essa escalada, uma escalada inaceitável, e afastar a ameaça que Vossa Excelência se referiu no primeiro discurso, de, infelizmente, virarmos, não é, um apartheid sanitário mundial. Então, senador, essa é a pergunta que eu deixaria, né? O que é que Vossa Excelência, né, espera das alternativas, né, que sairão desse profícuo debate que essa casa realizará? Eu lhe peço que responda em 3 minutos. Eu quero dizer da honra, da satisfação, da participação dessa amiga que, como você sabe, é muito querida, da Luciana, que é vice-governadora de Pernambuco, um dos quadros mais respeitáveis do Nordeste e da política nacional. Eu concordo exatamente contigo, Luciana, e acho que o papel da Comissão Parlamentar de Inquérito é investigar. Não é se alguém usou a cloroquina, se foi feito ou não esse tratamento precoce, se houve uma desmotivação para o uso de máscara, ou mesmo para apequenar, minimizar o isolamento social, o que amplamente deu certo no mundo. Não é essa a questão. O papel da Comissão Parlamentar de Inquérito é saber se houve responsabilidade ou não quando
transformaram isso em política pública, né? Porque isso é, inclusive, o Mandetta disse aqui, um problema de probidade discutível. O professor Delfim Neto disse assim, eu acho que a CPI vai investigar aquelas coisas que seriam evitáveis, né? O papel da gente é investigar tudo que é evitável para que a gente possa fazer uma revisão, reparar, né? Mudar as práticas, as políticas e, com isso, colaborar para estancar esse morticínio. Senador Renan Calheiros, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, voltaremos em seguida. Converso com o senador por Alagoas do MDB, Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia. Senador, a presidenta do PCdoB, vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, fez referência ao seu discurso de abertura na CPI. Eu queria ler um trecho deste discurso, porque tem a ver com a pergunta que vai lhe fazer em seguida a jornalista Lu Sodré, do Brasil de Fato. Abre aspas para o discurso do senador Renan. No pior dia da Covid, em apenas 4 horas, o número de brasileiros mortos foi igual a todos que tombaram nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial. O que teria acontecido se tivéssemos enviado um infectologista para comandar nossas tropas? Provavelmente um morticínio, porque guerras se enfrentam com especialistas, sejam elas guerras bélicas ou guerras sanitárias. A diretriz é clara: a militar nos quartéis e médicos na saúde. Quando se inverte, a morte é certa. Vamos ouvir o que pergunta a jornalista Lu Sodré. Olá, Juca. Olá, senador Renan Calheiros. Olá a todos que nos acompanham aqui na TVT. Eu sou a Lu Sodré, repórter do Brasil de Fato, e é sempre um prazer participar de entrevistas. Bom, senador, a minha pergunta se refere ao não comparecimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ao depoimento que estava marcado na CPI. Ele alegou que teve contato com pessoas contaminadas pela Covid-19 e esse assunto reverberou muito justamente porque Pazuello acumula uma série de depoimentos e posicionamentos que menosprezaram a gravidade da pandemia. Lembrando aqui que recentemente, inclusive, ele foi encontrado em um shopping em Manaus sem máscara e quando ele foi questionado, ele perguntou onde ele poderia comprar a máscara. E nesse contexto, então, senador, como o senhor avalia esse acontecimento? Esse possível contato veio a calhar para o Pazuello? E qual a expectativa, né? Qual a perspectiva para o depoimento remarcado para o próximo dia 19? Eu acho que foi um constrangimento muito grande para a Comissão Parlamentar de Inquérito e para o próprio Exército, né? O presidente da comissão falou em algumas oportunidades com o comandante do Exército e, claramente, não é, o ex-ministro Pazuello procura transformar o Exército num biombo, né? E pelo fato de ser da ativa, querer usar isso à exaustão para não comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele tentou fazer um depoimento remoto, mas, no caso, o depoimento remoto não seria verdadeiro, né? Não seria assim, com o rendimento que se quer para esse depoimento, que considero histórico. Ele não precisaria se submeter à quarentena, bastaria somente fazer o teste da Covid, né? Se ele estivesse com Covid, claro, ele não viria. Se ele não estivesse, era importante que ele viesse, sim. Os jornais têm dito que ele está submetido a um processo de media training e que está treinando para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho impossível preparar o Pazuello do dia para a noite
para uma sabatina criteriosa. O Juca Kfouri, ele acompanhou por muito tempo, e eu era seu fã número 1, ouvinte preferencial, as transmissões esportivas. Não dá para treinar alguém que não tem especialidade, que demonstra pouca vocação, né? Do dia para a noite, né? E acabam transformando essa coisa naquilo que a gente comumente começou a enxergar no futebol, e alguém disse assim, olha, não dá para treinar o Pazuello porque ele não vai aprender, então faz, ao invés do depoimento presencial, a transmissão remota. E eu brinquei assim outro dia, não, já disseram que treino é treino e jogo é jogo. O Pazuello tem que se preparar para o jogo, né, para responder às perguntas que a sociedade quer que nós façamos a ele. Né? E é óbvio, eu perguntava agora há pouco também, por que o ministro Nelson Tacho aceitou como secretário executivo. E o ministro, que passou pouco tempo no ministério, disse assim, não, mas ele não foi indicado por mim. Aí eu perguntei, ele foi indicado por quem? Ele foi indicado pelo presidente da República. Aí eu perguntei, mas ele evoluiu na função nesses quase 30 dias? Aí ele disse assim, eu acho que ele evoluiu. Aí eu perguntei novamente, mas ministro, ele evoluiu para ser a primeira autoridade da saúde no Brasil? É essa avaliação que o senhor faz? Ele disse, não, eu não me permito fazer essa avaliação. Então, é aquela coisa da especialidade, né? Deu no que deu, porque pessoas que não conheciam a saúde pública, não sabiam da extensão do Sistema Único de Saúde, né? Ficaram com essas tarefas, com esses papéis. Ele não vai depor como investigado, ele vai depor como testemunha. Há uma sutileza aí, Juca, que é importante que as pessoas considerem, tá? É que o Supremo decidiu, e agora, ultimamente, flexibilizou ainda mais, que o investigado não é obrigado a vir a comparecer para depor, para não produzir prova contra ele próprio, que é um princípio constitucional. Mas a testemunha não. Essa sim tem que comparecer, né, e tem que prestar depoimento sob compromisso de dizer a verdade e plenamente a verdade. Então, é muito importante. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela tem começo, meio e fim. É uma comissão diferente das outras, né? Ela não trata apenas de desvio de recursos. Se houver essa coisa de desvio de recurso dentro da nossa competência, nós vamos investigar. Seja em que direção for, contra quem quer que seja também. Né? Mas essa comissão, ela objetiva salvar vidas, ela objetiva corrigir aquelas coisas que continuam erradas e poderiam ter sido corrigidas lá atrás, no passado, e se isso tivesse acontecido, como disse a Luciana, né, certamente nós teríamos salvo muitas vidas no nosso país. Não teríamos aí esse quadro dantesco, né, do maior morticínio do mundo, né, essas coisas todas que continuam a nos apavorar, apesar da estabilidade que as estatísticas demonstram nos últimos dias. Mas é isso, essa comissão parlamentar de inquérito, ela vai investigar fatos, ela não vai investigar pessoas, nem instituições. Aí é que está. Senador, eu sei a resposta, mas imagino que nem todo mundo saiba. A CPI pode convocar o presidente da República? Não, para a comissão parlamentar de inquérito, não, mas você pode convocar qualquer ministro, não é? Qualquer autoridade do governo, o presidente da República, não. Há uma lei exatamente que impede que isso aconteça. E a consequência da comissão parlamentar de inquérito, tudo que a comissão apura, verdadeiramente, você manda para o Ministério Público e manda para a Advocacia Geral da União. E o Ministério Público tem 30 dias para decidir sobre a investigação ou não. Mas ela
produz um relevante, não é, trabalho político de apuração. No impeachment do presidente Fernando Collor, o que é que aconteceu? Se fez uma comissão parlamentar de inquérito que mandou suas conclusões para o Ministério Público e, na sequência, a ABI e a Ordem dos Advogados do Brasil entraram, não é, com o pedido de impeachment. Não é esse o resultado que necessariamente se quer, porque nós vamos, como eu falei, investigar com isenção, com imparcialidade, e vamos ouvir as pessoas que podem nos ajudar a esclarecer esses fatos, né? E que digam, sobretudo, em que momento essas loucuras foram transformadas, se foram mesmo, em políticas públicas no Brasil. Outra questão pessoalíssima, curiosidade minha. Como são suas relações hoje com o ex-presidente Fernando Collor? Então, eu tenho relações normais, né? Nós dois representamos o estado de Alagoas no Senado Federal, e na última eleição, em que o Fernando Collor disputou a eleição, os nossos partidos fizeram uma aliança em Alagoas. Ele se elegeu no nosso palanque, no palanque do candidato a governador do estado, Renan Filho. Exatamente por isso, ô Juca, porque as alianças, elas necessariamente não aproximam apenas as pessoas convergentes. Não é? Muitas vezes você faz alianças eleitorais circunstanciais com pessoas que pensam diferentemente. A política, infelizmente, recomenda que nós façamos isso. Senador, quando se fala em convocar, e a grande curiosidade, nós vamos aprofundar isso em relação a pessoas que virão a ser ouvidas, eu lhe pergunto, é possível convocar, por exemplo, jornalistas? Eu lhe pergunto por uma razão. Li ontem uma notícia de que há jornalistas que estão apagando tudo que publicaram em suas redes sociais a favor da cloroquina, contra a vacina, contra a obrigatoriedade do uso de máscara. Olha, Juca, é possível convocar sim, né? Você só não pode convocar para que a pessoa faça revelações, né, em função da sua liberdade de expressão. Né? Nessa hipótese, não é conveniente, porque isso fere um princípio democrático. Mas qualquer testemunho que possa ajudar na elucidação dos fatos, a esclarecer tudo isso, nós devemos fazer. Não é? O ex-secretário de Comunicação Social do governo, que deu entrevista na revista Veja, ele vem depor, deverá depor até na próxima semana. Na lógica normal da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele deporia em seguida ao ministro Pazuello. Eu acho que até do ponto de vista da comissão seria mais produtivo. Não é? Com a transferência do depoimento do ministro Pazuello para o dia 19, talvez nós tenhamos que antecipar a vinda do secretário. Eu acho que isso tudo será muito bom para a Comissão Parlamentar de Inquérito, para a própria apuração, né, para que nós possamos, se for o caso, confrontar ponto de vista, informações e, afinal, fazer o nosso relatório na medida da expectativa da sociedade. O senhor considera, senador, que é um direito de liberdade de expressão falar contra o uso de máscara ou pregar o uso de medicamentos que a ciência não recomenda? Ou falar contra... Sim. Eu sinceramente acho, e acho, Juca, que ao fazer isso, né, a pessoa está prestando um grande desserviço à população e, sobretudo, colaborando para desinformar. Mas é um direito. Eu conheço várias pessoas que dizem assim, eu tomei cloroquina, eu tomei vermectina, eu tomei todas as vitaminas, enfim, e deram certo. Essas pessoas não cometem crime ao dizer isso.
Elas não precisarão ter a responsabilidade cobrada por ninguém. Por ninguém. Eu acho que médico, até, ao defender isso como tratamento, você deve relevar, porque o grave, o criminoso, é transformar tudo isso em política pública, né? Em gastar dinheiro público para isso. Se isso aconteceu, né, e se alguém teve responsabilidade com isso, você não tenha nenhuma dúvida que será responsabilizado. Nós não podemos queimar etapas, adiantar o que é que vai ou não acontecer na Comissão Parlamentar de Inquérito. Neste particular, senador Renan Calheiros, o fato do atual ministro Queiroga ter recomendado que se tirasse a cloroquina e todas essas outras drogas do receituário para cuidar da Covid, o senhor considera que isso já é um efeito da CPI? É um efeito da própria instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Me permita só lembrar, o governo nunca contou com o funcionamento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. O governo não queria que ela se instalasse no Senado Federal. Nós tivemos que instalá-la em função de um requerimento de 2 senadores, do senador Cajuru e do senador Alessandro Vieira, para o Supremo Tribunal Federal, que mandou investigar, porque, como você falou, a Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento sagrado da minoria, é um direito constitucional. Se houver fato determinado e o número mínimo de assinaturas, não há outro caminho, senão reuni-la para investigar. Então, o Supremo mandou que nós fizéssemos isso, instalássemos. Quando eu fui presidente do Senado, das vezes anteriores, eu instalei várias comissões parlamentares de inquérito por decisão do Supremo Tribunal Federal. Não foi influência, é porque cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer o controle da constitucionalidade. Então, se aquela CPI tem fato determinado, tem um número mínimo de assinaturas e atende o pressuposto constitucional, o Supremo que faz o controle da constitucionalidade, e é apenas ele que faz, ele tem mesmo que mandar que a comissão se instale. Não é uma interferência no outro poder. Eu sempre convivi com isso, com normalidade. Gostaria que o senhor também fizesse referência a uma coisa que virou praxe em certas áreas. O STF engessou o presidente. O STF impediu que o presidente agisse. Isso tem algum fundamento? Absolutamente nenhum. Nenhum, né? Porque cabe ao Supremo Tribunal Federal fazer o controle da constitucionalidade, como eu falei, né? E cobrar dos outros poderes, é o seu papel constitucional, quando os outros poderes fecham os olhos para ela. Toda vez que isso acontece, né, o Supremo faz isso e precisa fazer. Precisa fazer. Nesse caso da decisão com relação à condução das políticas, é completamente diferente da narrativa do governo. A decisão do Supremo foi de que as competências, as atribuições são concorrentes, Juca. Não são apenas dos estados e dos municípios. Elas são também do governo federal. Mas o governo federal começou a dizer isso, fazer manifestações, repetir as manifestações, não é? Da mesma forma que começou a dizer que nós íamos investigar os militares, que o nosso objetivo na Comissão Parlamentar de Inquérito não era de investigar os fatos, era de investigar as pessoas, de desgastar o presidente, de investigar os militares. É por isso que eu falei, olha, isso não vai acontecer. Nós não vamos pessoalizar a investigação. Nós vamos investigar apenas os fatos. E quem puder colaborar para esclarecer esses fatos, por favor, se coloque à disposição, porque nós vamos trazê-los para a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ainda no capítulo de pessoas convocáveis, a CPI pode convocar, por exemplo, um ministro do STF? Não é comum, porque igualmente
a autoridade máxima de um outro poder. Não é? E há uma vedação constitucional de que não é competência do Congresso Nacional investigar nem governador, e também nenhum dos outros poderes. Então, essas coisas estão limitadas na própria Constituição. É por isso que eu te falei que não é que nós não possamos convocar governadores. Não é isso. É que a competência para essa investigação não é do Senado Federal. E este fato não é fato determinado da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, né? E do despacho do presidente Rodrigo Pacheco, que, ao fundir os dois requerimentos de Comissão Parlamentar de Inquérito, ele o disse no despacho, não é, que proceda a investigação dentro da competência constitucional do Senado Federal e do Congresso Nacional. O senhor fez referência ao papel do Exército. O senhor sabe perfeitamente, como eu sei, que correm mil piadas, né, em função desta recueta do ex-ministro Pazuello. Né? Há quem diga, nossa, se o Pazuello tivesse comandado as tropas brasileiras na Guerra do Paraguai, estaríamos falando castelhano. Né? Ele está com covardes 19. O senhor é um pouco mais moço do que eu. Pouco não, nessa altura isso faz boa diferença, 6 anos. Eu acho que não sou, Ambos passamos a nossa adolescência, a nossa juventude, o começo da nossa vida madura, com medo do Exército. E com o passar dos anos, a redemocratização que houve no Brasil, não apenas perdemos o medo do Exército, como, felizmente, fomos capazes de reconhecer papéis relevantes que o Exército Nacional desempenha no país. Por exemplo, na política indigenista e tanta coisa. O senhor percebe alguma preocupação nos altos escalões do Exército de que esse imbróglio todo está, de novo, manchando a imagem que as Forças Armadas têm no Brasil, senador? Essa percepção, eu acho que é clara, né? A gente ouve sobre isso todos os dias. É que há uma espécie de constrangimento, não é, dos comandos militares com relação a essa exposição das instituições. Olha, Juca, todos os historiadores brasileiros são unânimes ao reconhecerem que 3 instituições nacionais são responsáveis pela formação do Brasil. O Conselho de Ministros no Império, que cumpriu um papel fundamental, não é? O Senado Federal, que também cumpriu um papel relevantíssimo nessa construção nacional, e os militares, né, que estiveram presentes para o bem ou para o mal em todos os momentos da nossa história. Mas a narrativa que querem fazer, né, é que nós queremos expor a instituição. Não é verdade e isso não vai acontecer. Nós estaremos no dia 19 ouvindo o ministro Pazuello como ministro, especialista ou não. Nós queremos saber como ele colabora com a sua presença, com o que vai dizer, para os esclarecimentos dos fatos que nos levaram a essa situação. E acho também que, paralelamente, nós temos que retomar os canais de conversação com os militares, não com relação à CPI. Eu estou falando com relação ao legislativo como um todo, porque isso sempre houve na democracia. Nós evoluímos para ter um ministro da Defesa Civil, esse era o pressuposto da Constituição, né? Conseguimos esses avanços. Nos últimos governos, nós tivemos um recrudescimento e, portanto, nós precisamos voltar a conversar para que essas questões se normalizem. Muito bem, senador. Nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos para o terceiro e último bloco. Até já.
Converso com o senador do MDB das Alagoas, senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia. Aliás, politizou-se demais uma pandemia, não, senador? Eu acho que sim, pelo vazio, né? Pela falta de políticas públicas criteriosas. No mundo todo, os países que tiveram mais envolvimento com outras pandemias, eles se saíram melhor. Aqui no Brasil, né, nós nos surpreendemos com tudo isso e nos deparamos com um governo pleno em improvisação. E por isso tudo aconteceu o que aconteceu. E ainda com pessoas sentadas em cadeiras estratégicas do executivo, caminhando pelo negacionismo material ou imaterial, mas reverberando isso, defendendo isso, infelizmente, como saída, como política pública. Eu acho que a responsabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito é muito grande, né? Porque nós vamos aprofundar uma investigação sobre a qual há muita coisa publicada, né? Há muito ato oficializado, há muito testemunho. O depoimento do ministro Mandetta foi um depoimento produtivo, repleto de números, de informações, de testemunhos com relação a comandos paralelos, não é? A orientações contra a saúde pública, contra a ciência. Nós vivemos um momento muito ruim, muito delicado, exatamente porque aconteceram essas coisas todas. Hoje os jornais estampam a sua reação no sentido de dizer que a carta que o ex-ministro Mandetta mandou ao presidente da República é um documento valiosíssimo e é, evidentemente, uma prova de omissão absolutamente clara, não? Aquela carta é muito importante. Na oportunidade em que o ministro Mandetta a estava lendo, estava havendo uma reação muito grande dos governistas, da tropa de choque, que queriam impedir o prosseguimento, não é, da intervenção inicial do ministro. Como tinha muita gente inscrita para falar e era muito importante o depoimento e as intervenções de todos, eu disse assim, não precisa ler toda, porque nós já temos a carta. Ou seja, do ponto de vista do que ela significava para a comissão, não precisava mais fazer nada. Do ponto de vista do que ela significava para a imprensa, não. É evidente que a imprensa teria por ela um interesse muito grande. Mas, como eu te falei, não só a carta, mas tudo que o ministro falou, evidentemente, na direção do que a Comissão Parlamentar de Inquérito queria ouvir. Eu acho que o depoimento dele foi um depoimento histórico por tudo isso. O senhor disse que o depoimento dele foi histórico e eu disse, vou lhe fazer uma pergunta em que está embutida a minha opinião. Sem prejuízo de dizer que o ministro Mandetta foi fartamente responsável pelo começo do desmonte do SUS, pelo desmonte do Mais Médicos e por ter votado no teto de gastos que tirou tantos bilhões do investimento na saúde pública no Brasil. Aquela circunstância acabou de uma forma ou de outra, Juca, exigindo, né, que essa agenda caminhasse. Eu, evidentemente, que contrariava esses pontos, né, sobretudo no desmonte do Sistema Único de Saúde, quando o Ministério e o governo devolveu os médicos cubanos. Aquilo foi uma brecha enorme que abriu no Brasil, né? E a eficácia do vírus, eu considero, não tenho nenhuma ciência nisso, mas eu acho que muita coisa aconteceu exatamente por esse desmonte. E eu perguntei também ao ministro Mandetta o porquê daquela declaração e daquela recomendação que ele fazia
de que as pessoas ficassem em casa e só saíssem para o hospital se tivesse, por exemplo, tendo problemas na respiração. E disse para ele que era uma pergunta direta, mas também era uma oportunidade que ele pudesse esclarecer essas coisas. Eu acho que, na medida do possível, levando em consideração a circunstância, ele esclareceu, falou a verdade. Eu gostaria agora que o senhor respondesse ao presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, presidente Sérgio Nobre. Quero saudar o senador Renan Calheiros e parabenizá-lo pela sua brilhante trajetória política. Como presidente da CUT, eu fiquei muito assustado quando a pandemia se instalou no Brasil em março do ano passado e as primeiras previsões dos especialistas é que a gente poderia chegar em dezembro do ano passado com 200 mil mortes. Eu pensei, meu Deus do céu, se metade acontecer já é uma enorme tragédia no Brasil. Pouco mais de um ano depois, nós choramos a perda de mais de 400 mil vidas no nosso país. Vidas da classe trabalhadora, dos mais vulneráveis. E 70% dessas mortes, segundo os especialistas, foi pelo comportamento irresponsável, negacionista e criminoso de Bolsonaro. Então, eu quero fazer uma pergunta, senador. Fiquei muito feliz com a instalação da CPI. A CPI vai revelar o que de fato aconteceu e vai deixar claro para a sociedade brasileira os crimes que foram cometidos pelo governo Bolsonaro em relação à pandemia? Segunda questão, senador. Em março do ano passado, a realidade era muito menos grave do que hoje. Hoje a necessidade das pessoas permanecerem em casa, do lockdown, é muito maior que um ano atrás. Mas as pessoas não podem ficar em casa se não tiver condição de comer, se tiver desempregada. Por isso que o auxílio emergencial de R$600 é muito importante para que o trabalhador possa proteger a sua vida e da sua família. Esse auxílio que foi aprovado, que vai de R$150 a R$300, não compra nada. Metade dele vai se a pessoa comprar um botijão de gás. A fome está chegando nos lares brasileiros, em especial na pandemia. É triste ver as pessoas nas grandes cidades dormindo com famílias inteiras na calçada, mulher, criança, e pedindo ajuda, seja nos faróis, seja na porta dos supermercados. A crise social que está se formando no Brasil é tremenda. Por isso, nós precisamos retomar o auxílio emergencial de R$600 e combater a fome. Nós precisamos ter um auxílio às pequenas e microempresas que estão falindo aos milhares Brasil afora, em especial bares e restaurantes, e o senador sabe, são esses empreendimentos que geram a maioria dos empregos no Brasil. Então, senador, o senhor é um aliado nessa nossa luta pelos R$600, por mecanismo de proteção ao emprego na pandemia e por um auxílio às micro e pequenas empresas? Olha, Sérgio, em primeiro lugar, obrigado por você ter participado aqui dessa entrevista. Eu quero dizer a você e a todos os brasileiros que nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos, do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito, cumprir o nosso papel. Nós vamos investigar os fatos. Nós já temos um roteiro pré-concebido de quem nós precisamos ouvir. É evidente que se novas pessoas precisarem ser ouvidas no dia a dia, porque só a própria investigação vai efetivamente dizer o que vamos fazer, e a Comissão Parlamentar de Inquérito vai sempre decidir pela maioria dos seus membros. O relator é apenas um redator, um sistematizador, mas nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos cumprir o nosso papel e quem precisar ser responsabilizado vai ser responsabilizado. Eu torço para que o governo demonstre o contrário, né, que apresente informações, apresente testemunhos irrefutáveis, para que não haja essa responsabilização. Se não for o caso, infelizmente, a responsabilização haverá. E eu queria dizer também que eu sempre apoiei o auxílio emergencial, né, que ele era muito importante. Fui contra a paralisação ali no dia 31 de dezembro, defendi para que ele voltasse, tive até, a pedido do ministro, conversas com o Paulo Guedes, levei para ele informações de onde ele deveria cortar no orçamento
para que esse auxílio pudesse ser um auxílio mais exponencial, mais justo. O governo, como sempre, nunca levou em consideração, mas eu acho que nós temos que voltar com aquela agenda positiva para colocar dinheiro nas pessoas, né, para equacionar a economia, para distribuir renda, para que nós possamos enfrentar essa situação de desânimo, de desemprego, né, com a economia descendo a ladeira. O senhor fez referência, mais uma vez, ao fato de que a CPI terá começo, meio e fim. Mas diz a sabedoria popular que CPIs a gente sabe como começam e não sabe exatamente como elas terminam. Evidentemente, o senhor não tem poderes mediúnicos, nem eu quero que o senhor tente exercê-los. Mas eu gostaria de saber como é que o senhor imagina que vai terminar esta CPI, ou, eventualmente, como é que o senhor deseja que termine esta CPI. Se o senhor vê que essa CPI terminará nos 90 dias previstos, ou se haverá uma prorrogação, como também está dentro do regimento. Olha, Juca, tanto eu quanto o presidente Omar Aziz, nós vamos fazer um esforço grande para terminar a apuração em 90 dias. Eu acho que isso é possível em função do que se conhece da própria investigação, porque tem muita coisa que foi postada, publicada, saiu em diário oficial, testemunhadas, né? E nós estamos apenas juntando tudo isso para subsidiar, para lastrear o nosso relatório final, que terá que ser aprovado pela maioria da comissão. Nós somos, na comissão, 11 membros, né? Esse relatório terá que ter, para ser um relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, um projeto de resolução, terá que ter 6 dos 11 votos. Por isso, a minha responsabilidade para que este relatório, na conclusão, expresse a verdade da investigação, da apuração. Eu acho que isso vai acontecer. E, ao final dos trabalhos, nós vamos dar a resposta que a sociedade cobra. Aliás, que é a única pergunta que todos fazem. Houve ou não responsabilidade de alguém? Responsabilidade na forma constitucional mesmo. Alguém teve culpa, alguém negligenciou, né? Teve desídia nisso, teve omissão, o que aconteceu? É essa resposta que necessariamente a Comissão Parlamentar de Inquérito vai dar. O senhor citou o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes ontem disse que o ex-ministro Mandetta teve 5 bilhões no bolso e que não soube usá-lo. O ministro Paulo Guedes disse também que o ministro da Ciência e Tecnologia fica se preocupando em lançar foguete em vez de cuidar da vacinação. O ministro Paulo Guedes, em bom português, a mim parece um elefante numa loja de louças. O ministro Paulo Guedes será convocado para se explicar na medida em que é óbvia a conexão entre o Ministério da Economia e os recursos para combater a pandemia? Olha, Juca, o ministro Paulo Guedes, incompreensivelmente, tem feito e repetido declarações estapafúrdias nos últimos dias. Então, isso é uma energia, uma carga muito forte no rumo da sua convocação. Já há até requerimento convocando o ministro Paulo Guedes para depor. Na medida em que ele continua a fazer esse tipo de comentário, isso está sendo visto por mim, por exemplo, que me dou bem com ele, como uma autoconvocação. O Randolph apresentou um requerimento e eu vou apoiar. Senador, até onde eu saiba, se eu souber errado, por favor, me corrija, é obrigatório que nas reuniões das agências nacionais tudo seja gravado. Se isso é verdade, tudo o que foi discutido nesse tempo todo na Anvisa está gravado. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, certamente
Há algum pedido específico em relação a que se ouçam essas gravações? Eu acho isso, Juca, já disse até publicamente, queria repetir aqui no teu programa, eu acho isso fundamental, insubstituível. A lei das agências estabelece que todas as suas decisões sejam gravadas, né, em vídeo. Então, é óbvio que, como isso é um documento público, né, a CPI vai requisitá-lo para que ele possa embasar as investigações e, no caso, né, possa dizer alguma coisa sobre os bastidores das decisões da Anvisa nos últimos dias. Qual é a delicadeza, senador, de uma eventual convocação de alguém da família do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que, diante das narrativas que o governo tem tentado fazer em todas as direções, mas, sobretudo, de que nós queremos pessoalizar as investigações, não seria recomendável convocar ninguém da família nesse momento, até porque as suas presenças não serão esclarecedoras do ponto de vista daquilo que a gente quer investigar. Por exemplo, o presidente da República andou com muita preocupação se eu era ou não amigo do presidente Lula. Ora, eu tenho uma vida pública de anos. Durante a presença do presidente Lula na presidência da República, eu fui várias vezes presidente do Senado Federal. Nos últimos anos eu fui 4 vezes, eu me elegi 4 vezes presidente do Senado Federal. É óbvio que eu conheço o presidente, tenho boa relação com ele, mas é uma relação normal. Eu não tenho com o presidente da República uma relação diferente da relação que eu tenho com os outros 80 senadores. Então, o presidente veio a Brasília. Eu fiz questão de ligar para o presidente, eu disse, olha, presidente, nessa circunstância, eu acho que nós não deveríamos nos encontrar. O senhor não deveria encontrar nem a mim, nem tampouco o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, para não misturá-lo nessa circunstância da CPI. Aí eu aproveitei a oportunidade, a imprensa me perguntando sempre, e aí, o presidente ligou, o presidente da República, o presidente da República vai ligar, o Lula está vindo aqui em Brasília, você vai encontrar com ele? Eu disse assim, Juca, eu acho isso. Eu acho que não é conveniente encontrar, nessa circunstância da Comissão Parlamentar de Inquérito, nem com o presidente Lula, nem tampouco com o presidente da República, para que isso, do ponto de vista da sociedade, não crie em nenhuma direção dúvidas sobre o trabalho que nós vamos fazer, que não é um trabalho político, a investigação é política, mas o que vai nos levar à conclusão é uma avaliação técnica, não é, que terá necessariamente que acontecer. Aliás, a comissão é parlamentar de inquérito, com poderes judiciais, para que façam apuração técnica, né, e não que apresente à sociedade uma peça política, seja em qual direção for. Mas essas questões... A vida pública tem nuances realmente curiosas, né, senador? Porque se é verdade que a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, Exatamente. Eu tenho honestamente todas as dúvidas sobre se não era melhor. É óbvio, é público e notório que o senhor e o ex-presidente Lula têm relações, sempre tiveram. Por que não encontrá-lo se ele está em Brasília e o senhor também mora em Brasília? Né? Não fica uma coisa, um jogo de aparências? Não, eu acho que isso tem que ser ponderado, tem que ser levado em consideração. Como a CPI cria uma circunstância especialíssima, né? E eles discutem
e fazem a narrativa de que haverá uma parcialidade política, sobretudo, contra o presidente, porque eu tive, ou tenho, ou terei relação com o presidente Lula. Eu acho que, na medida em que isso possa ser evitado, é melhor para a própria condução da comissão parlamentar de inquérito. Da mesma forma que não é recomendável um encontro meu com o presidente da República. Ele ligou para o governador de Alagoas, visitou o presidente Sarney, falou da possibilidade, disse que ia me telefonar. Eu fiz questão de dizer logo que eu não considero recomendável para que não paire dúvida, né? Como você colocou, sobre a minha condução. Mas é apenas uma coisa circunstancial. Isso logo passa daqui a 90 dias. Tá. Senador, falemos um pouco do futuro. Se o senhor tivesse que escolher para a sua vida os próximos passos, digamos pós-2022, entre ser vice-presidente da República e presidente do Senado pela 5ª vez, qual seria a sua escolha? Olha, nem uma coisa, nem outra, né, Juca? Porque essas questões são do imponderável, não dá para predizer sobre elas, né? A presidência do Senado será sempre uma circunstância, né? Tem que ter ali uma correlação que favoreça isso. E uma candidatura à vice-presidência da República, eu, sinceramente, não desejo para mim, porque não tem nenhum sentido. Eu tenho um mandato a cumprir e sou candidato apenas a fazer um bom trabalho, né? Eu tenho ainda 6 anos de mandato. Eu não pretendo ser candidato a vice-presidente da República de ninguém. Eu quero ajudar na construção de um projeto. Mas a esse projeto eu vou me dedicar, claro, colaborar, claro, logo depois da conclusão dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós vamos ter, e aí eu falo um pouco como comentarista, uma eleição muito acirrada, muito acirrada. Acho que os candidatos alternativos terão muita dificuldade em função de uma polarização óbvia, não é? E acho que a eleição no Brasil acontece dessa forma mesmo. Você tem um primeiro turno, né, e você tem um segundo turno. Você tem que vencer as etapas, se preparar para tanto. E se preparar também, não é, para o segundo turno. O que é que houve na última eleição? Para além da fraude que foi perpetrada pela Lava Jato, né? Na última eleição, nós tivemos uma fraude, né, que teve como mentor o ex-juiz Sérgio Moro, em parceria com o Ministério Público. Foi uma fraude à eleição e foi uma fraude à história do nosso país. Mas eu acho que, do ponto de vista da eleição, nós vamos ter uma eleição nacional muito parecida com aquela. Não é, com uma óbvia polarização e com muita dificuldade para que os candidatos do centro, do chamado centro, para que os candidatos daquele manifesto possam crescer. Porque como eles não podem crescer para os dois lados da polarização eleitoral, né, eles precisarão tirar votos uns dos outros. E isso acaba prejudicando muito o desempenho de cada um. A TVT lhe agradece muitíssimo por ter disposto de tanto tempo para esta entrevista, em meio à pandemia, em meio à Comissão Parlamentar de Inquérito. Você que nos vê sabe que quinta-feira que vem estaremos aqui às 9h30 da noite na TVT em São Paulo e na TVE da Bahia às terças-feiras às 9h30 da noite. Lembrando sempre que desesperar já. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,